Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste minha atenção. Existem várias explicações aí, né? Na tentativa de explicar aí, né? Como é que funciona o mecanismo espiritual, sabe? Como é que eles são, tal, aquela coisa toda, né? Mas assim, ó, de verdade, eu vou dar aqui o meu parecer. Preste bem atenção. Para mim, até onde eu consegui chegar, é que o mundo espiritual é um só. O mundo espiritual é um só, ok? E quem governa, quem comanda esse mundo? Deus. Você vai ver essa passagem no Antigo Testamento, onde um profeta de Deus, né? Ele vai se apresentar ao rei Acabe e o nome dele chama-se de Micaías. É ele que vai ter a visão, né, de Deus no centro. E os espíritos não são nem chamados de anjos, são chamados de espírito à direita e espírito à esquerda. Todos esses espíritos, eles têm sim propósito aqui na Terra. Todos eles têm aqui propósito aqui na Terra. Tá entendendo? Então, existem espíritos da direita que atuam na direita e só podem atuar na direita. Existem espíritos que atuam só na esquerda. O dualismo tá aí, só não acredita que não quer. Você tem seu lado direito, você tem seu lado esquerdo. É fato, é inegável, não tem para onde correr. Tá entendendo? Ambas as forças trabalham em conjunto para determinado tipo de propósito, tá entendendo? Para o bem ou para o mal. Por exemplo, acabou o ciclo de vida de fulano de tal. Eles lá no céu se reúnem e vão recolher os espíritos aqui na Terra. Mais ou menos vão recolher aqui 2 milhões de espíritos aqui na Terra. E um desses espíritos é fulano de tal. Aí, quem vai se encabecear, né? Quem vai se atuar nesse campo aí são os espíritos da esquerda. Eles que fazem esse papel, porque é aqueles que tiram os espíritos que estão confinados dentro do corpo, dentro do templo, tá entendendo? E aí a pessoa vai lá, de repentemente, vê uma bala perdida, pronto, a pessoa parte. Aqui é alvoroço e choro. E o espírito sai. Quando o espírito sai, a única coisa que acontece é que o espírito volta a ser realmente o que ele sempre foi, espiritual. Somos seres espirituais dentro de uma matéria que viemos para aqui com propósito. Só que ninguém quer entender isso. O próprio Jesus falou isso. Jesus ele falou, eu vim para isso. Para isso eu nasci. Ele nasceu para esse propósito. Quando a missão dele acabou, ele partiu, meu irmão. Ele não podia mais ficar aqui. Acabou o propósito, acabou o milho, acabou a pipoca, ele partiu. Paulo pela mesma forma, os profetas pela mesma forma. Tá entendendo? É por isso que tem pessoas que eles têm propósitos aqui, sabe? Existem pessoas que têm propósitos aqui curtos, outros têm propósitos, né, medianos, que é aqueles propósitos ali medianos, e outros têm propósitos longos. Tá entendendo? Aí muitas vezes você fala, pô, por que aquela pessoa morreu primeiro do que aquela? Ela morreu primeiro porque chegou o dia dela, meu irmão. Tá entendendo? Chegou o dia dela. Aí por que outras demorou um pouquinho, porque não chegou o dia dela? Aí porque falando de tal é ruim como que, é mal como que, e ele não morreu? Porque não chegou o dia dele, tá entendendo? Ou o dia dela. Tudo aqui na Terra tem tempo e propósito. Isso aí vem do mundo espiritual. Sabe, eles são extremamente matemáticos quanto a isso. Você tem que ter uma mente cosmológica, sabe? Uma mente mais aberta para entender essas coisas. Uma visão cosmológica para as coisas. E parar de ficar bebendo de uma fonte só. Então, o mundo espiritual ele atua dessa forma, atua dessa maneira, sabe? Com propósito. Que faz cada um nascer no seu tempo, viver o seu tempo e morrer no seu tempo. E você não entra em nada, tá entendendo? Então, eles são duas forças, de direita e de esquerda, forças essas que trabalham de forma conjunta para cada propósito aqui na Terra, sabe? E aí, eles vão então, agora, formando aí a sua corte em cima dos seres humanos, tá entendendo? O mundo espiritual trabalha com propósito,
E tem seus atores, né? Atores esses que alguns vão ser artistas e outros vão ser vilãos. Tá entendendo? Uns vão ser artistas e outros vão ser vilão. E tem artista que assim, que parece que na Terra ele é um vilão e não é. Teve propósito, tá entendendo? Por exemplo, eu vou citar aqui, ó, Nabucodonosor. Se você for ver Nabucodonosor, na ótica literal humana, ele foi um vilão. Ele pegou o povo de Deus, os judeus, e massacrou, sabe? Mas na ótica do mundo espiritual, ele apenas estava cumprindo um propósito. Ele é chamado de servo de Deus. Ciro também foi chamado de servo de Deus. Só que se você for falar isso, sabe? As pessoas, elas não entendem, elas não compreendem. E o que é que acontece? Que somos sim, nós os homens, estamos envolvidos, sabe? Estamos dentro de um padrão, de um esquema e de uma equação que o mundo espiritual nos colocou. E eles nos colocou aqui em uma equação extremamente invertida, sabe? A qual nós não podemos fazer absolutamente nada. São forças, são poderes, sabe? Que no final desagam em um só propósito, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Quando eu falo dessa equação invertida, preste bem atenção. Você enxerga de cabeça para baixo. Você já tentou para isso? Ó, como são as coisas. Nós enxergamos de cabeça para baixo, sabe? E mais, além de você enxergar de cabeça para baixo, você tem que entender que o céu não é azul. O céu são combinações de gases. Mas então as nossas percepções já começam a nos enganar a nível carnal, a nível físico. Tá entendendo? Aí vem outra coisa. As cores, essas cores que você vê aí, elas não existem. Não existe cor. Mas sentimos a sensação e vemos, enxergamos a sensação das cores que não existe. É isso que intriga a ciência. Se você for pegar o peixe e tirar ele de dentro da água, o peixe vai fazer o quê? Vai morrer porque você inverteu. O peixe foi feito para viver dentro da água. Já você não. Você foi feito para viver em terra. Tá entendendo? Mas quando se trata dessa força espiritual que atua, sabe? Elas atuam de forma tão sutil e com propósito que nos engana. Tá entendendo? Esse dualismo age na gente como que nós fôssemos seres, somos como se nós fôssemos avatares, como que nós fôssemos videogames na mão de um mundo superior. Como eu falei a você, quando um pescador ele quer pegar o quê? Ele quer pegar um peixe, ele entra dentro do mundo do peixe, joga a rede que vai para dentro do mundo do peixe, que é um mundo aquático, e ele ali, né, consegue enganar as sensações, sabe, da consciência do peixe, porque o peixe tem muitíssimamente consciência do que os seres humanos. E os seres humanos, por ter uma consciência superior, maior, conseguem então fazer o quê? Prender o peixe. E aí ele prende uma rede, puxa, sabe? E aí ele agora vai, né, fazer seu propósito com o peixe. Quer vender, quer negociar tal, isso tudo aí. Mas nós aqui vivemos em um planeta também igual a peixe, prisão, onde nós não podemos fazer nada, meu irmão. O mundo espiritual é um,
Mas quando essas duas forças do mundo espiritual ele vem para cá e converte-se em duas forças, o bem e o mal, essas duas forças, elas vão atuar nas nossas vidas, sabe? Elas vão, na verdade, existir nas nossas vidas e a gente não vai poder fazer absolutamente nada. Tá entendendo? E aí, acontece que cada um de nós aqui vira uma espécie de avatar, videogame na mão desses dois mundos. Sabe? O lado direito é o lado que nos aprisiona aqui na Terra. Tá entendendo? O lado direito é o lado que nos aprisiona aqui na Terra. E o lado esquerdo é o lado que nos quer tirar daqui da Terra. Tá entendendo? Como no desenho, né? Você se lembra daquele desenho chamado de Caverna do Dragão? Onde eles são prisioneiros de um mundo que nunca eles poderão sair dali. E qual o esquema daquele desenho ali? É que o mestre dos magos, que protege, sabe? E que dá esperança àqueles jovens meninos que estão mortos e não sabem, eles ficam ali enganando os meninos. Olha, vocês vão para casa, sabe? Eles protegem o menino, aquela coisa toda tal. Mas eles estão agindo ali, o mestre do mago, no final, ele é do mal. O mestre dos magos é do mal. Já o Vingador, né? O Vingador, ele faz outro papel. Ele, na irracionalidade dele, ele quer tirar os meninos de lá, mas ele também nunca consegue. Ou seja, os meninos nunca vai sair. O mestre dos magos não consegue fazer mais mal a ele. O Vingador que faz mal acaba também não tirando eles dali, porque ambos estão em um mundo. Então, é aqui que entra a minha ideia, é que o bem aqui, muitas vezes, não é nem bem, é o mal. E o mal aqui pode ser o bem. Tá entendendo? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo invertido, um mundo de mentira. Você enxerga de cabeça para baixo, sabe? Você enxerga de cabeça para baixo. As cores, elas não existem. Tá entendendo? As cores não existem. E mais, o céu, ele não é azul. São combinações. Ou seja, tudo nesse mundo aqui, por ser físico, ele tem um teor de engano, de ilusão. Tá entendendo? E somos 7 bilhões de seres humanos aqui, vivendo nesse mundo, porém enganados, estamos presos e queremos viver. Tem pessoa que luta para viver, tem pessoa aqui que luta para ser empresário, luta para ser jogador, luta para ser cantor, luta para poder enriquecer. Só que nessa luta que você vai tentando lutar, isso aí, meu irmão, vai lhe custar muito caro, vai custar a sua saúde. Tá entendendo? Aí quando você consegue até seus objetivos, você acaba não tendo saúde para viver. Porque você se desgastou demais. Ainda aquelas pessoas que não se desgastaram demais, mesmo assim, em algum grau, elas vão ter sim alguma espécie de pressões sobre ela. Porque quem muito é dado, muito é cobrado. Você pode observar que Neymar tem uma vida boa, de luxo, porém, ele é pressionado constantemente pela mídia, pelos paparazzi, pelos jornalistas, que ficam tentando tirar dele ali alguma coisa. É dele, é de Messi. Então eles viram escravo, viram palhaços, viram comédia, sabe? É um teatro, meu irmão, de engano. Simplesmente só mudaram de patamares, mas estão ali e vivem de forma mais rígida do que uma pessoa que supostamente tem liberdade aqui, ó, no mundo dos pobres. Porque o cara que acha que tem liberdade faz merda, vai logo para prisão. Já eles não, se ele fizer merda ali, eles vão ser sim bombardeados pela mídia a nível internacional, que é um peso superior e maior. Uma pessoa simples, quando erra, o mundo inteiro não sabe. A Bíblia diz assim, que é muito dado, muito é cobrado. E por ele ser, né, uma cidade edificada sobre os montes, onde todo mundo está vendo, onde existe aquele holofote sobre eles, qualquer pecado de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, qualquer estrela, repercute o mundo inteiro, sabe? E tem mais forma de
mais probabilidade de todo mundo enxergar os pecados dele. Você vê que Neymar cometeu uma merda aí, que não foi nem ele, a mulher armou pra ele. E aí, meu irmão, por conta disso, o mundo inteiro ficou falando de Neymar. Tá entendendo? Um cara que peca aqui com o mesmo grau de pecado, o mundo inteiro não vai falar nele, porque ele está no submundo, sabe, dos pobres. E aí ninguém está enxergando ele. Então vivemos dessa forma, sabe? Então, o Vingador ali, ele atua como o lado esquerdo. O Vingador é como se fosse o lado esquerdo. E o lado esquerdo do mundo espiritual é esse. Eles vêm para castigar, eles querem libertar, eles querem tirar o espírito de dentro, quer tirar o espírito de dentro aí da matéria, né? Que nós estamos confinados dentro de uma matéria, dentro de um templo. Eles querem tirar, mas eles não podem. Você viu o que eu falei? O mundo espiritual, ele é ordeiro, ele tem ordem. Existe um Deus todo-poderoso. E esse Deus, ele coordena tudo. Então, esse lado esquerdo depende da Suprema Corte, que é Deus. Então, o máximo que eles podem fazer é aquilo que aconteceu na vida de Jó, atormentar, sabe? Enquanto o lado direito, você vê que o lado direito, no exato momento em que Jó estava sofrendo, que não se lembra daquele episódio de Jó, naquele exato momento que Jó estava sofrendo, o lado direito ele não tem atuação nenhuma, a não ser de conservar a vida de Jó, sabe? Conserva a vida de Jó aí. O lado esquerdo ele não pode tocar na vida de Jó, mas pode atormentar. Aí vai atormentando. Mas no final de tudo, esses dois mundos, eles trabalham com propósito para a glória e honra de Deus. Tá entendendo? Você vê que o apóstolo Paulo ele era um cara assim, na mente dele ele era um cara extremamente conservador e ele estava do lado certo. Foi aí que ele caiu do cavalo e caindo do cavalo ele viu agora Jesus se aparecendo para ele e passa para o lado, né, errado, que ele achava que era errado. Aí ele estava agora no lado errado, que é certo, e deixou o lado certo, que era errado. Vocês estão entendendo? E aí as coisas começam a funcionar na vida de Paulo de outra forma. Paulo, que estava no lado certo, o apóstolo Paulo que estava no lado certo, e achou, né, que estava fazendo a coisa certa, ele vivia em uma vida, sabe, abastada, tinha de tudo, sabe, era poliglota, extremamente inteligentíssimo, sabe, tinha riqueza, os pais dele eram muitíssimamente bem, grandes empresários tal da época. Paulo tinha toda uma assessoria, Paulo era um cara top, sabe, e o cara tinha tanta moral que ele pegava a carta na mão lá dos magnatas lá, sabe? E dos magistrados lá e conseguia caçar lá cristão e destruir os cristãos e matar cristão. Inclusive, ele estava na morte, né? Aí de Estevão, quando foi apredejado. O alvará veio muito por parte de Paulo, né? Que conseguiu um alvará para poder executar, então, Estevão. E Paulo achava que estava no lugar certo. Quando Paulo vai para o lugar certo, para o lado que ele achava que era errado, e passa pelo lugar errado, que para ele agora é certo, as coisas se invertem. O perseguidor passa a ser perseguido, vocês estão entendendo? E as coisas mudam, sabe? Então, o mundo espiritual é um dualismo e trabalha em conjunto, sabe? Você vê que o lado esquerdo pegou Paulo e foi conduzindo Paulo. E o lado direito ficou quieto. Quando o lado direito se manifestou na vida de Paulo, que são os espíritos da direita, e se manifesta ali, ele converte Paulo aqui na terra a nível de humano, sabe? E a nível humano, Paulo muda o consentimento dele, muda, sabe, aí a espiritualidade dele, a consciência dele, tá entendendo? E agora Paulo passa a ser um cristão, enquanto deixa de ser fariseu que ele era antes, e que ele tinha total plena convicção de que ele estava certo, quando na verdade ele era um vilão errado, um homicida. E aí ele entra no campo certo, tá entendendo? E aí o mundo espiritual vai trabalhando dessa forma, tá entendendo? Então
no desenho de Caverna dos Dragões, mostra muito isso, aonde o mestre dos magos, que protege e praticamente engana, né? Com a esperança tal, ele só está fazendo o papel dele, tá entendendo? Ele só está fazendo o papel dele. Já Vingador, que é do mal, ele quer libertar. Aí você vai pegar a inversão, né? A equação da inversão, porque aqui, quando a gente nasce nesse mundo, as equações são inversas, sabe? Aí eu vou te explicar um pouquinho sobre isso aqui agora. O apóstolo Paulo, ele diz bem assim, ó, que essas forças, eles trabalham na humanidade em todas as coisas, sabe? Mas Paulo diz bem assim, ó, miserável homem que sou, quem me tirará aí desta vida? Eu sou carnal, a carne para nada presta, segundo Jesus. E Paulo ressaltou e disse, em mim, na minha carne, não há bem algum. Entendeu? Veja que tanto Jesus e Paulo falam sobre a carne. A carne é como se fosse o lado de mestre dos magos e o lado esquerdo, sabe? O lado esquerdo, tá entendendo? Então, a carne é isso. Dentro de nós existe um espírito, é esse espírito que nos dá vida aqui, nos dá consciência e que faz com que a gente se conecte com Deus e de alguma forma agindo na gente para que a gente, ainda na carne, venha assim em algum grau se auto-espiritualizar lendo a Bíblia, gastando tempo com a Bíblia, gastando tempo orando, sabe? Buscando a Deus, coisa que a carne não quer, a carne só quer o que é bom. Foi por isso que Paulo disse assim, ó, que miserável homem que ele era. Quem separará ele dessa morte? Tá entendendo? Aí Paulo, ele, na sua grande sabedoria, ele diz assim, ó, no versículo de Romanos, versículo 14, Romanos 7,14, sabemos que a lei é espiritual, sou vendido ao pecado. Preste atenção. Você viu falar sobre o dualismo, sobre a inversão das coisas aqui na Terra, aonde o bem aqui é o mal e o mal aqui é o bem, e atua na nossa matéria, atua na nossa carne? Paulo falou sobre isso. Que lei é essa espiritual? Essas duas forças que atuam nas nossas vidas. Sabemos que a lei é espiritual, então essas duas forças atuam na nossa vida. Só que elas chegam aqui de forma convertida, eu já falei para você. Você enxerga de forma errada, sabe? Nós enxergamos de cabeça para baixo. Existe um mecanismo, uma membrana aí que desconverte isso, é um conversor e modifica isso em frações de milésimo de segundo, envia sinais para o cérebro e aí corrige, aí você passa a enxergar de forma certa. Mas enxergamos tudo de cabeça para baixo, porque a equação dessa terra aqui nos força a isso, a fazer tudo errado. E Paulo falou que essa atuação é uma lei espiritual sobre nós, sabe? E ele diz, eu sou vendido ao pecado, como nós seres humanos, os 7 seres humanos aqui, somos vendidos sim ao pecado. Todos nós, 7 bilhões de seres humanos, somos vendidos ao pecado e não temos muito o que fazer. No versículo 15 ele diz, ele não conseguiu compreender isso, entender isso. Porque assim, o que ele tenta fazer de bom, de certo, ele não consegue, sabe? E o que ele abomina e ele não quer praticar, isso aí ele faz em abundância, o que chamamos de pecado. Você veja que o mestre dos magos é uma força que atua na carne dos seres humanos, sabe? É uma carne que atua nos seres humanos. É como ele fosse um bom moço, né? Na vida daqueles jovens ali. Tá entendendo? Na vida de Presto, de Bob, sabe? Enfim. De Eric, aqueles jovens lá, né? Personagem do Caverna do Dragão. E eles ficam protegendo, enganosamente, porque ele não está protegendo ninguém, porque ninguém vai mais morrer ali. Então ele finge ser protetor e finge ser amigo
quando na verdade ele é um grande enganador, tá entendendo? E tem um, sabe, que é o escudeiro, o do escudo, chamado de Eric, eu acho que é Eric, né? E é o único que questiona o mestre dos magos. Ele fala, pô, quando a gente mais precisa desse cara, esse cara some, porque ele só aparece para dar falsa esperança. Satanás é isso, meu irmão. O mundo espiritual da esquerda é esse. Ele se apresenta para nos dar falsa esperança, sabe? Para nos dar falsa esperança. Só que o mundo espiritual da esquerda, eles não nos dão esperança. É confuso. Na verdade, eles atuam com um propósito bem definido para poder conduzir os propósitos de Deus aqui na vida. Eles atuam dessa forma, tá entendendo? Já o lado de Vingador é um lado até bom, porque é o lado do mal, mas porém atua como bem. E aí, aqueles jovens, eles sabem que Vingador tem raiva deles e faz com que eles fujam constantemente, corram constantemente nessa corrida aí. Cada um dia é uma história diferente, cada um dia é uma versão diferente, cada um dia, né, é uma coisa diferente. Aí sim existe a construção da história. Aí você vai ver que esses dois mundos, eles trabalham para propósito, sabe? Você vê que o Vingador na vida de Davi, que foi Saul, foi um bem e mal ao mesmo tempo, porque fez Davi se tornar rei. Você vê que o Vingador na vida dos irmãos de José fez o bem e mal ao mesmo tempo, conduzindo José ao segundo homem mais poderoso do Egito. E a nossa vida é assim, irmão, tá entendendo? Na nossa carne é a mesma coisa. Você vê que a gente tem prazer em coisa ruim. Você tem prazer em ver uma briga, né? Você tem prazer em ver duas coisas competindo, porque quando você vai ver uma competição qualquer, um jogo de futebol é uma competição, tá entendendo? Basquete é uma competição, são dois mundos ali, boxe é uma competição, enfim, tudo que você for ver, você vai ver que ali existe um teor da carne onde se satisfaz vendo competição, sabe? Violência, briga, guerra. Os seres humanos, a nível carnal, como o apóstolo Paulo falou, como Jesus falou, em mim não habita bem nenhum. E Jesus disse, a carne para nada aproveita. Porque a carne só tende a ver e querer coisa ruim. E nessa coisa de ver coisa ruim, o que acontece? Acontece que temos forte tendência para o mal. Tá entendendo? Temos forte tendência para o mal. Então, essa força, né? Essa força, esse dualismo atua para isso. O lado esquerdo, que na verdade não é esquerdo, é o direito que atua na gente. E o lado direito que atua na gente, na verdade, não é o lado direito, é o lado esquerdo. Sabe? E aí eles vão se entrelaçando em propósito, nos envolvendo e desenvolvendo aí, né? Aqui na Terra, rotação e translação, todo o esquema espiritual da vontade de querer de Deus, a qual você não entra em nada, mesmo. Somos videogames, né, virtuais, na mão de seres extremamente poderosos, onde existe um governante superior chamado Deus, que manda em tudo. O que Deus quer, Ele faz. Tá entendendo? Assim como um peixe, né, ou qualquer ser com um raciocínio menor que os seres humanos, você vê que os seres humanos têm capacidade de armar tática, sabe? Armar de qualquer espécie de prisão, armar, sabe? Armadilha mesmo, contra qualquer ser irracional, contra um jacaré, contra uma onça, contra um leão, sabe? Contra um boi, contra um passarinho, contra uma cobra, contra até os peixes, porque são seres que vivem no mundo deles e são de consciência menores. E a gente conseguimos então capturá-los e dominá-los, porque nós somos dominantes nesse mundo, sabe?
E eles, né, eles têm uma consciência menor, mas cada um age do seu grau de consciência na tentativa de manter-se sua espécie ali, né, e manter-se assim também a nível de cadeia alimentar, né? Você vê que a cobra, ela tem uma técnica muito forte de conseguir se camuflar e pegar a presa dela, mas também muitas vezes ela vira presa também de quem? De uma águia, de um falcão, sabe? Ou de alguma ave de rapina. E aí o mundo cíclico começa, sabe? Uma coisa vai dependendo da outra. E aqui na Terra não é diferente. Então essa força atua dessa maneira. É essa força que atua dessa maneira. E a gente está aqui como isso, como videogames na mão do mundo espiritual, sabe? Que Deus continue nos abençoando.